Paz do Senhor, povo de Deus, povo amado. Não tivemos culto hoje devido às chuvas, tivemos que cancelar. Mas isso não nos impede de estar aqui transmitindo uma palavra para a vida dos irmãos. Amém? Você que está nos acompanhando, abra sua Bíblia. 2 Coríntios capítulo 4. Versículo 7. Já abriu? Diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amados, foi o nosso amado apóstolo Paulo na qual escreveu esse texto, essa carta de 2 Coríntios. Quero dizer que todos nós somos vasos na mão do Senhor, que é o nosso Deus, o nosso Criador. Quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, Ele forma o homem do pó da terra. Diz algumas traduções que do pó da terra Deus formou o barro. E do barro modelou o homem, o vaso conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Um vaso com a formosura e aparência como Deus quis. O que eu quero dizer essa noite é que, por mais que nós sejamos barros, vasos, eu quero dizer que nós somos frágeis. Porque o barro ele é frágil. O barro, em seu processo para ficar rígido, alguns vasos ele se racham. Alguns vasos ele cria rachaduras. Mas não tenha medo dessas rachaduras. Essa rachadura eu quero colocar hoje como imperfeições. Tu é vaso. Eu quero dizer que você tem imperfeições, rachaduras. Muitas vezes rachadura nós olhamos e pessoas dizem que é referência a pecado. Não. Rachadura também são imperfeições. Imperfeições que quem olha para o vaso talvez não dê o valor que ele tem. Por quê? O vaso não tem valor por aquilo que está para o lado de fora, amado. Mas o vaso ele tem valor por aquilo que ele carrega dentro. E por mais que você tenha imperfeições, a sua imperfeição não pode invalidar aquilo que você carrega. O vaso, ele é de barro. O que tem o vaso ser de barro? É que nós temos que reconhecer a nossa fragilidade. É que nós temos que reconhecer as nossas fraquezas. Você tem que entender, amado, que você é frágil. Você tem que entender, amado, que você tem imperfeições. Você tem que entender, meu querido, que por mais que você seja barro na mão de Deus, tu ainda sempre vai ter em você imperfeições. O segredo é para continuar estando na mão do olheiro, na mão de Deus, é não permitir a imperfeição de você conseguir chegar ao propósito que Deus tem para a sua vida. Tem muitas pessoas que se olham para si mesmo e veem essas imperfeições. E elas decidem parar. Elas decidem não prosseguir mais. Acreditando que não é digna de carregar a presença. Acreditando que ela não pode ser usada por Deus por causa das imperfeições. Ei, eu tenho algo para te falar esta noite. Que por mais que nós tenhamos imperfeições, a nossa imperfeição não para o propósito de Deus.
Amados, você tem um chamado, você tem um propósito, a sua imperfeição não vai parar o propósito que é de Deus. Jeremias, no capítulo 18, diz que o vaso estava na mão do olheiro, e o vaso se rachou, se quebrou nas mãos do olheiro, e o olheiro moldou o vaso conforme ele quis. O que eu entendo com isso é que Deus pode pegar as suas imperfeições, as minhas imperfeições, e fazer dela algo que vai alcançar outras vidas. Por quê, pastor? Porque em meio às minhas imperfeições é o lugar que Deus mais vai me usar. Quando você olha para as tuas imperfeições e não permite que as suas imperfeições paralisem o projeto que é de Deus, Deus começa a te usar nessas tuas imperfeições. E quando você olha, você já não está mais com essas imperfeições, com essas rachaduras, porque Deus te moldou conforme Ele quer. Amados, eu tenho um conselho para te dar: não saia da mão do olheiro. Por quê, pastor? Porque é na mão do olheiro que Ele modela as imperfeições. Fora das mãos do olheiro não há modelagem. Fora das mãos do olheiro não há vaso novo. Amado, se você quer ser um vaso novo, se você quer ser um vaso transformado, continue na mão do olheiro. Desce no vale da humilhação. Desce até a casa do olheiro. Jeremias, tu és Jeremias. Desce à casa do olheiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Por quê, pastor? Porque todas as vezes que Deus quer modelar, Ele também fala. Todas as vezes que Deus quer tratar com alguém, Ele fala. Todas as vezes que Deus quer restaurar alguém ou alguma coisa, Ele fala. Porque Deus, amado, Ele é excelência em comunicação. Deus, Ele se comunica com os teus filhos, com os teus servos, com os seus adoradores. Isaías capítulo 68, versículo 8 diz: somos o barro. Isaías, ele reconhece: nós somos o barro, mas ele continua dizendo: e tu, Senhor, és o olheiro. Nós somos barro, nós somos vasos, nós somos frágeis, mas o nosso Deus que nos fortalece, o nosso Deus que nos sustenta, Ele é o nosso olheiro. Amado, se você fosse moldado por homens, tu seria a imagem e semelhança de homem. Se tu fosse moldado por homens, se fosse homens modelando as suas fragilidades, as tuas fraquezas, tu ainda continuaria caído, porque o homem é caído. Mas quando você permite que Deus é o seu olheiro, que Deus é o seu mentor, aquele que te molda, aquele que trata, aquele que cuida. Se você não sabe, hoje, 8 de julho, segundo domingo do mês de julho, é comemorado o dia do pastor. Eu quero fazer uma referência, diz a palavra, que o Senhor Jesus, Ele é o supremo pastor. Já agradeceu a Ele este dia, por Ele ser o teu pastor? Porque pastor cuida, pastor zela, pastor trata, e ele merece ser honrado. Cristo, ele merece ser honrado em diversos pontos, por ter dado a vida para ti, por ele ser o seu pastor, por ele estar zelando pela vossa vida, cuidando de ti. Agradece a ele. Amados, aceite suas fraquezas. O vaso ele está trincado, mas continua na mão do olheiro. Por quê? Porque para Deus, você que é vaso, está trincado, está rachado, mas ainda é vaso escolhido de Deus. Amados, tu pensa que Deus já não sabia das suas imperfeições quando Ele te chamou? Tu não acha que Deus, que é onisciente e onipresente em todos os lugares, tu não sabe que antes dele te chamar, Ele já sabia que tu era imperfeito?
E quando Ele te chama, começa a te modelar, Ele sabe, mas até o momento que você ia cair, ia quebrar. Ele sabe quando você ia rachar, mas mesmo assim Ele não desistiu de você. Bate no seu peito aí e diz: Ele não desistiu de mim, mesmo em minhas imperfeições. Quando você entende que você é imperfeito, que você não merece nada dele, mas mesmo assim, Ele quis te dar. Amados, isso é coisa linda. Você tem que entender que as suas imperfeições não podem parar o chamado de Deus em sua vida. As suas imperfeições não podem parar o chamado de Deus em sua vida. Eu sei, todos nós, se olharmos para o espelho, nós vamos ver erros. Nós vamos ver falhas. Mas eu jamais vou permitir uma falha minha parar o propósito que Ele deu. Eu jamais posso deixar que uma falha minha, um erro meu, paralise o chamado que Ele me deu. Ele me chamou. Eu não escolhi. Você não escolheu estar onde você está, amado. Ele te chamou. Qualquer posição que você tenha no seu ministério, Ele que te deu. Ele que te chamou. Ele que te vocacionou para fazer. Não foi você. Lógico que quando Ele te chama, Ele te capacita. Nós também podemos, por conta própria, buscar essa capacitação. Porque todos aqueles que Deus chama, Ele chama pessoas compromissadas. E se você tem um compromisso com o teu chamado, o que você tem que fazer agora? É se adequar ao chamado. Se você é um pastor, você tem que estudar para cada dia mais ser um pastor melhor. Se você é um presbítero, você tem que cada dia mais estudar segundo as suas funções para que você se torne cada dia um presbítero melhor. Talvez você seja um irmão, um porteiro, aquele que serve água. Continue estudando, porque Deus, Ele continua chamando pessoas para colocar a mão no arado, na obra. Diz a palavra que grande é a seara, poucos são os trabalhadores, e nem todos querem. Dos poucos trabalhadores que tem, nem todos querem colocar a mão no arado, porque é cansativo, porque dá dor de cabeça. E muitos que colocam a mão querem abandonar. Por quê? Porque é trabalhoso, amado. Ninguém quer ter a responsabilidade de tratar pessoas problemáticas. Ninguém quer ter a responsabilidade de estar na frente espiritualmente, muitas vezes lutando batalhas que não é sua. Muitas pessoas querem ser de nome, mas não querem exercer. Muitas pessoas querem ter uma credencial pastoral, mas elas não querem ter a responsabilidade. Muitas pessoas querem ter isso daqui, uma credencial, mas ela não quer ter a responsabilidade que essa credencial te leva a ter. É isso que você tem que olhar para as pessoas e entender. Não se conhece o homem de Deus pela sua vestimenta. Não se conhece o homem de Deus até mesmo por aquilo que ele fala, mas pelos frutos que ele carrega. Não se conhece a árvore pelas folhas, mas pelo fruto que ela frutifica. Quando você frutifica, você mostra aquilo que você é. Amados, o que diz que uma mangueira é uma mangueira é quando ela frutifica. Porque quando ela frutifica, ela mostra que ela tem manga. Uma árvore que frutifica laranja, você só sabe que é laranja porque ela frutifica laranja. Ei, não espere laranja, não espere manga de quem nasceu para frutificar limão. Não espere coisa boa, não espere coisa doce de quem nasceu para ter frutos amargos.
Você faz uma diferença de uma laranja para um limão pelo fruto, pelo sabor que ele tem. Entende isso? Quando você olha para uma pessoa, não olha para o dom que ele tem não, querido, porque dom não vai significar nada. Pelo dom você expulsa, você faz milagres e maravilhas, mas naquele dia ainda assim ele pode olhar para você e dizer que ele não te conhece, porque foi pelo nome dele. Foi segundo o dom que ele te deu. O que faz de um homem ser um homem de Deus é o fruto. Se tu tem fruto, pessoas estão olhando para você e estão vendo quem você é. Um dos frutos são o seu caráter. Quando você tem um caráter de um homem de Deus, quando você tem um caráter de um homem transformado, as pessoas olham para você e veem que você é um homem de Deus. Aquela mulher olhando para Eliseu, seguindo todos os dias, olhando o que ele passava. E ela diz: ali vai um homem de Deus. O que ela viu para dizer que ele era um homem de Deus? As pregações que ele dizia? A vestimenta? Não, amados, era o fruto. Porque Eliseu frutificava. E quem está ao redor daquele que dá fruto, percebe que ele ou ela é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Amados, todo vaso, por mais que ele esteja trincado, por mais que ele tenha imperfeições, ele ainda carrega um tesouro dentro. Eu sei, você tem imperfeições, você tem fragilidades, rachaduras, internas ou talvez externas. Mas eu quero te dizer que você carrega um tesouro dentro de você. Qual tesouro é esse, Kaique? É o tesouro da glória de Deus. A glória de Deus está em ti, amados, em meio a tuas imperfeições. Mas pastor, eu erro tanto, Deus está dentro de ti. Pastor, eu peco tanto, a glória de Deus está sobre ti. Pastor, eu sou um vaso que estou com rachaduras. Em meio às tuas rachaduras, Deus vai se manifestar através de você. Tu tem falhas? Tu tem rachaduras? Eu tenho rachaduras. Eu tenho fendas. Eu tenho brechas nesse casco de barro, nesse vaso de barro. Mas essas imperfeições não me paralisou de estar aqui trazendo essa mensagem para a sua vida. Eu tenho certeza que através desta mensagem você está entendendo o que Deus quer falar contigo, Jeremias. Talvez eu estou falando com Esther aqui. Você está entendendo, Esther, o que Deus está falando contigo. Porque acredite, Deus fala. Mas você tem que pegar os mínimos detalhes da fala de Deus. Diz meu amigo presbítero Sandro que um detalhe muda muita coisa. E quando você perceber esses detalhes, aguarde Eclesiastes 3, mensagem muito pregada pelo nosso presbítero Rogério. O tempo de Deus, quando você entende o tempo de Deus para a sua vida, você permite que Deus faça. Não tente ajudar Deus em seu tempo. O tempo é dele, ele que escolhe quando vai te dar ou retirar algo, porque ele é o olheiro e nós somos o barro. Amados, o barro, ele não é ele que molda o olheiro. Não é ele que se molda nas mãos do olheiro. A única coisa que o barro se faz nas mãos do olheiro, ele se quebra. Para que o olheiro volte a fazer dele um vaso novo. Filipenses 4,13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Eu quero fazer uma pergunta para você, amado. Quem está te fortalecendo? É o homem? É o seu próximo? É o seu vizinho? O seu pastor? O seu amigo? O seu colega? Ou é Deus que tem te dado forças?
Porque se é o homem que tem te dado forças, uma hora ou outra essa força vai acabar. Por quê? Força de homem é falha. Ajuda de homem, uma hora acaba. Ajuda de alguém, uma hora esse alguém vai embora. Mas quando a sua ajuda é de Deus, quando a sua força é Deus, Deus é o único que não te abandona. Deus é o único que não vira as costas para você. Deus é o único que, em meio a tanta luta, ainda continua te estendendo as mãos. Deus é o único que, ainda que tu esteja no deserto, sem dinheiro, sem fama, sem nada, as mãos dele estão apontadas para você. Entenda isso. Quando Deus te chama, Ele garante o seu chamado. Quando Deus te chama, Ele sabe das guerras que você vai enfrentar. Mas não se preocupe. Em meio a tantas guerras, Ele já proveu. Antes mesmo da guerra começar. Ele já prometeu. Antes mesmo da batalha começar. Seu dinheiro guardado rende. O banco virá mais limite para o seu cartão de crédito. Nós que somos vaso, nós devemos entender que Deus quer nos usar constantemente para que outros vasos possam se encher através da nossa vida. Eu já estou encerrando, mas eu quero deixar um conselho para a sua vida. Vou chegar até mais perto para te dizer. Não permita que as tuas imperfeições paralisem o chamado que Deus tem para a sua vida. Não permita que os teus erros lance alguém no inferno, lance alguém nas mãos de Satanás. Quantas pessoas agora estão precisando de você? Mas Senhor, estou cheio de falhas, estou cheio de erros. Eu conto com os teus erros para alcançar vidas. Eu conto com as suas falhas para que outras pessoas olhem para você e ver as suas falhas se fechando e ver as tuas cicatrizes cicatrizando. E quando eles se perguntar como foi que você foi feito um vaso novo, apresente a Deus para eles. Através do seu testemunho, querido, eu vou frutificar na vida de outras pessoas. Para que outras pessoas possam ser alcançadas, é necessário você que está me assistindo agora frutificar, porque os teus frutos vão alcançar a vida daqueles que estão perdidos nesse momento. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus Cristo.